Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Nós estamos estudando a carta de Tiago e hoje, dando sequência no nosso estudo, nós vamos estudar Tiago, capítulo 1, versículos 5 até o 8, tá bom? Então, vamos iniciar sem mais delongas. Vamos começar o nosso estudo lendo o verso 5. Vai dizer o seguinte: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de adquirir sabedoria, né? Dentro da nossa jornada cristã, nós vamos precisar lidar com diversas situações. Vamos ter que lidar com dificuldades, com lutas, com problemas, com situações de relacionamento. Vamos ter que lidar, né, com diversos ambientes, seja de trabalho, seja na nossa família, seja no nosso ministério. E tudo isso, né, faz com que nós tenhamos que nos portarmos de maneira satisfatória e que agrade a Deus em todas essas circunstâncias. E aí nós vamos precisar de sabedoria. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos aí responder, né, da melhor maneira, que nós possamos ali não entrar na pilha das situações que muitas vezes acontecem ao nosso lado, da pilha das circunstâncias, da pilha dos problemas de trabalho, dos problemas aí familiares, dos problemas até mesmo dentro da igreja, para que nós venhamos aí a ter uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã bem-sucedida e que agrada a Deus. E quando nós pensamos nessa questão de sabedoria, né, a sabedoria ela tem uma diferença para o conhecimento. Conhecimento nós podemos adquirir ao longo da nossa vida, pela nossa experiência, podemos adquirir conhecimento através de estudos, lendo livros, fazendo cursos, conversando com pessoas. Tudo isso faz com que nós possamos adquirir conhecimento. Mas a grande questão é que esse conhecimento não necessariamente, ainda que ele seja muito, ele vai se transformar em sabedoria. Nós vemos, por exemplo, pessoas que têm muito conhecimento e que agem, às vezes, de maneira até tola, né? Até mesmo uma maneira que se prejudica a si mesmo, prejudica outras pessoas. Então, a pessoa que não é sábia, né? Ela tem o conhecimento, só que o conhecimento não traz uma prática de vida de forma que a pessoa ela possa ser bem-sucedida ou possa até mesmo, né, ajudar outras pessoas a melhorarem suas vidas, a mudarem as suas histórias e trajetórias. Então, esse é um ponto, né? Nós podemos adquirir conhecimento, mas a utilização desse conhecimento, nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria, muitas vezes, ela vem do alto. Sabedoria para que nós possamos remir o nosso tempo, né? Para que nós possamos colocar cada coisa dentro do tempo certo, sem nenhum tipo de desequilíbrio. Sabedoria para que nós possamos conversar de forma a trazer edificação a todos aqueles que nos ouvem. Tem vezes que a gente expõe conhecimento demais, mas acaba expondo de uma maneira arrogante, de uma maneira ali, né? Onde as pessoas se sentem intimidadas e aquilo acaba não tendo um efeito proveitoso, ou às vezes nós mesmos nos intimidamos com certas circunstâncias, certas situações, ou certas pessoas que acabam fazendo com que a gente não consiga expressar tudo aquilo que nós podemos, tudo aquilo que nós temos como potencial. Então, existem diversas situações onde nós precisamos de sabedoria e a sabedoria vem do alto, né? E esse é o grande ponto. Nós precisamos de Deus, precisamos de sabedoria, mas como nós vamos obter a sabedoria? E nesse texto que nós lemos em Tiago, ele nos incentiva a isso, né? Ele fala alguns princípios, e o primeiro deles é que nós devemos pedir a Deus, que nada nos nega, né? Que Ele não nos nega, e se nós pedirmos com fé, ela vai ser concedida. Então, a grande questão é a busca, né? Nós precisamos buscar da face do Senhor a sabedoria do alto para que nós possamos aí ter uma vida cristã, uma caminhada cristã bem-sucedida em todas as áreas da nossa vida. Então, para começarmos a buscar a Deus, né, nós temos que primeiramente dedicar tempo a Ele, né? Dedicar tempo para estarmos em comunhão, intimidade, dedicar tempo para despertar a nossa fé, que nós temos um relacionamento vivo e pessoal com Ele, dedicar tempo para que possamos orar e verificar as respostas que Deus traz às nossas orações. E tudo isso vai gerar uma relação de confiança, de forma que nós possamos pedir coisas
crendo que o Senhor vai trazer de acordo com a sua vontade, né? Nós estudamos agora há pouco as cartas de 1 João, e várias vezes ele fala, né? Se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve, ele nos responde, né? Nós temos a certeza da nossa resposta. E assim é. E agora nós vemos que é da vontade de Deus que nós tenhamos sabedoria. Ele quer nos dar sabedoria. Só que nós precisamos pedir. E pedir com fé para que possamos obter e para que possamos, né, nos relacionar com as pessoas, possamos conviver nos mais diferenciados ambientes e ainda assim expressarmos a glória de Deus, expressarmos a majestade, a soberania do nosso Senhor sobre a nossa vida e também possamos estar transformando outras vidas de forma que elas possam ali conhecer a Jesus e serem transformadas por Ele. Então, esse é um ponto aí importante para nós, né? Essa questão da sabedoria. Dentro dessa obtenção, né, ele fala aquilo, aquele que necessita de sabedoria. Aqui entra um ponto importante, né, porque nós precisamos ter humildade. Humildade para reconhecermos que nós não sabemos tudo, que muitas vezes a gente não sabe se portar como convém, que nós dependemos de Deus para todas as circunstâncias das nossas vidas, e essa humildade nem sempre ela é fácil de ser obtida. Muitas pessoas elas acabam não pedindo sabedoria a Deus, não buscando essa sabedoria do alto, porque acham que podem estar expressando aí o seu conhecimento, tem sabedoria própria e podem caminhar sozinhas sem a presença de Deus. Então acaba sendo um fruto de orgulho. E o orgulho hoje ele é muito pouco falado, né? Muito pouco confrontado dentro das mensagens cristãs, dentro das mensagens nas igrejas. Fala-se muito sobre pecado, fala-se muito, às vezes, até mesmo sobre como obter as bênçãos, como estar na presença do Senhor. Existe também um movimento que fala sobre a busca de relacionamento, mas o tratamento do orgulho em si não é um assunto, digamos, muito popular entre as igrejas e entre as mensagens que nós escutamos hoje em dia. E é uma coisa que nós precisamos constantemente verificar no nosso coração, porque o orgulho ele pode permear qualquer mente, né? Qualquer pessoa. Pode ser tanto a mim, né? Tanto eu posso cair nessa questão do orgulho, como também vocês podem estar caindo também nessa questão do orgulho. E nós precisamos colocar diante de Deus, sempre pedindo que Ele sonde o nosso coração, que Ele sonde a nossa mente, Ele verifique se há algum caminho mau, e uma vez que esse orgulho seja sinalizado, a gente deve devidamente tratar. Primeiramente pedindo perdão, pedindo tratamento do Senhor, que Ele limpe o nosso coração de toda essa questão do orgulho, e que nós possamos aí ter um coração humilde, um coração que reconhece a dependência de Deus, que reconhece que nós necessitamos da sua capacitação, a fim de que realizemos uma obra consistente, uma obra de valor na presença dele. Então, quando nós vamos pedir sabedoria, nós precisamos, primeiramente, confrontar o orgulho do nosso coração. Saber que nós precisamos de sabedoria do alto, saber que nós precisamos ali, né, de uma aplicação prática do nosso conhecimento, e que só assim a gente vai conseguir caminhar ali de uma maneira satisfatória diante do Senhor. A gente vê, por exemplo, né, algumas situações onde a sabedoria ela foi exigida. Jesus mesmo ele teve muita oposição durante a sua vida, durante a sua trajetória. Os fariseus, que eram profundos conhecedores da lei, né, juntamente com os escribas, com os sacerdotes, etc., eles viviam questionando Jesus, viviam querendo colocá-lo em armadilha, querendo desacreditar a sua mensagem perante o povo, então viviam lançando certas contradições na vida dele, mas Jesus ele teve sabedoria em todas as circunstâncias para responder e para também trazer edificação para todos os seus ouvintes, né? Ele nunca caiu em contradição, ele sempre teve uma palavra sábia, às vezes respondendo de uma maneira tranquila, às vezes confrontando realmente a atitude dos fariseus e dos opositores a ele, mas em todas as circunstâncias Jesus demonstrou uma grande sabedoria, e essa sabedoria veio do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. Vemos também a vida de Paulo, que teve muitas vezes sendo confrontado com relação à sua fé, com relação à sua caminhada, à sua mensagem. Vemos Estevão, né, que Estevão, pouco antes de morrer como mártir, né, ninguém conseguia debater com ele por conta do espírito de sabedoria que estava sobre a vida dele. Daniel, né, também no Antigo Testamento,
era reconhecido como tendo um espírito de excelência, um espírito de sabedoria sobre a sua vida. José, a mesma coisa. Então, nós vemos diversos personagens da história, né? Diversas pessoas que andaram com Deus, que expressaram essa sabedoria do alto e foram extremamente bem-sucedidas e glorificaram a Deus em todas as coisas por conta da sabedoria que receberam. E assim deve ser na nossa vida, né? Nós buscarmos essa sabedoria, livres do orgulho, livres de todo tipo de circunstância, para que também possamos ser instrumentos de Deus para abençoar outras vidas no nome de Jesus. Amém? Dentro dessa sequência, né, fala sobre pedir. Nós devemos pedir a Deus, né? Não é uma coisa que vem como um pacote. Nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos a nossa salvação, recebemos a vida eterna, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós começamos uma nova caminhada, uma nova jornada com Deus, mas algumas coisas nós precisamos pedir ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada, e mediante os nossos pedidos, a maneira como nós nos colocamos diante de Deus, ele vai nos conceder certas coisas e uma delas é a sabedoria, né? Nós precisamos pedir para podermos obtê-la. E ali fala que aquele que pede, recebe, né? Ou seja, Deus vai dar a todo aquele que pede, está disponível para todos. Mas nem todos pedem, ou pelo menos nem todos pedem da maneira correta, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre essa questão, né? De pedir de qualquer jeito, pedir sem fé. Então, é uma coisa, né? Pedir por pedir, fazer a coisa de forma mecânica ou de qualquer jeito, né? Então, essas pessoas, elas acabam não obtendo de Deus as suas respostas, não acabam obtendo de Deus aquilo que estão pedindo. Então, é muito importante que nós permaneçamos na presença do Senhor, estejamos aí confiando que Ele vai nos dar e realmente nós vamos receber de acordo com o seu tempo, modo e propósito, né? Ou seja, tudo vai ter o tempo para acontecer, vai ter a maneira correta que Deus ele deseja fazer sobre as nossas vidas e existe também o propósito para que aquilo seja bênção para nós e também glorifique o nome do nosso Senhor em todas as coisas. Amém? Então vamos dar sequência aqui no nosso texto, né? Versos 6 a 8 agora nós vamos ler. Vamos ler o seguinte: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, né? Ou seja, agora nós vamos ver um pouquinho sobre como pedir, né? A gente fala, peça em oração. Mas essa oração ela não pode ser simplesmente de qualquer jeito. Tem que ser uma oração com fé. Uma oração que eu tenho certeza e convicção que eu vou receber do Senhor, em nada duvidando, como diz a palavra, né? E essa é a grande questão. Muitas vezes, quando a dúvida entra no nosso coração, quando a gente não acredita que Deus possa fazer algo sobre a nossa vida, isso vai acabar nos prejudicando. Prejudicando porque nós não vamos receber aquilo que estamos pedindo. A gente está pedindo, mas não acredita que aquilo possa ser uma verdade. Usando um exemplo até mesmo fora aí desse contexto de sabedoria, para a gente poder exemplificar, né? Pega aquela moça, aquela mulher que está olhando pelo seu marido, olhando pela conversão dele, pela mudança, pela transformação, e de repente, né, a gente pergunta, e aí, está orando pelo seu marido? Oro todos os dias. Mas você acredita que Deus pode trazer mudança para ele? E isso aí não tem mais jeito, isso aí não tem o que fazer pela vida dele. Ou seja, né, ela está orando todos os dias, fazendo ali um ritual na vida dela, mas não acredita realmente que o marido possa ter mudança. Então, obviamente que não vai alcançar nada do Senhor. Então, é isso que nós precisamos ter, né? Tudo que nós pedimos para o Senhor, tudo que nós colocarmos diante dele, primeiramente a gente deve pedir segundo a vontade dele, ou seja, segundo aquilo que ele promete em sua palavra. E nem tudo, né, que a gente quer, Deus ele não é o gênio da lâmpada, né, onde nós pedimos e a coisa ela simplesmente acontece. Na verdade, a gente tem que pedir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os propósitos dele para as nossas vidas, os textos dentro dos devidos contextos, né? Não posso tirar o texto do contexto, trazer a minha interpretação própria e falar, não, Deus vai me dar por conta que está escrito assim, mas quando você vê o contexto geral, aquilo não é bem da maneira como eu estou interpretando que está dizendo ali, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, pedir segundo a vontade de Deus, conhecer a vontade dele. E essa questão da sabedoria é vontade de Deus. Então eu preciso pedir com fé, pedir sem nada duvidar.
relembrando, né, o conceito de fé, Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, tem certeza e convicção ali expressas, né? Eu tenho a certeza que aquilo que eu estou pedindo vai acontecer por conta de que eu estou pedindo segundo a palavra de Deus, e eu tenho a convicção, né, que os meus pedidos estão sendo ouvidos, que eles vão ser respondidos de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o tempo que Ele determinou para que isso também venha a acontecer. Né? Que às vezes eu peço, eu quero imediatamente que a coisa aconteça, mas Deus pode fazer com que isso aconteça daqui a algum tempo, até mesmo daqui a alguns anos. Né? Então, eu preciso simplesmente me colocar na presença dEle e crer que o Senhor há de responder dentro do tempo certo, da maneira como Ele deseja, aquilo que eu estou colocando diante dEle. Então, esse é um ponto. Peça com fé. E aí ele começa a criar uma situação, né? Da questão da inconstância. Porque aquele que pede duvidando, Deus, a palavra aqui, o Tiago, ele compara com uma onda do mar, que vai e volta, né? Ou seja, é uma pessoa inconstante. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aquele negócio que às vezes eu falo, não, eu estou pedindo com fé, eu creio, aí já amanhã eu já não creio mais, acho que não vai dar certo, talvez dê, talvez não dê. Aí no dia seguinte, não, vai dar certo, eu creio, aí no outro dia eu já mudei de ideia novamente. Então é como a onda do mar, ela vai e volta, né? Então essa inconstância, ela é muito prejudicial para a nossa vida, nós devemos tomar cuidado com essa inconstância, inconstância nas nossas decisões, inconstância nos nossos caminhos, inconstância nas coisas que fazemos, né? Tudo que nós venhamos a fazer deve ter início, meio e fim. A gente tem que finalizar os processos da nossa vida e é muito importante, antes de termos os começos, né, antes de começarmos algo, ver se aquilo realmente está debaixo da vontade de Deus, debaixo dos planos de Deus, dos propósitos de Deus para as nossas vidas, porque senão nós vamos ter, ao longo da nossa trajetória de vida, muitos começos e poucos términos. E isso é uma coisa prejudicial. Você começa um relacionamento e daqui a pouco vai lá terminar. Ah, não é isso que Deus tem para a minha vida. Começa um curso, vai lá e acaba não finalizando, porque talvez não estivesse fazendo as coisas debaixo da vontade de Deus, estivesse fazendo para agradar alguém, agradar alguma pessoa. Começa lá um trabalho e o trabalho não vai para frente. Por quê? Porque aquele trabalho talvez não estivesse debaixo da direção e do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, tem todo um monte de circunstâncias que às vezes a gente começa e acaba não terminando porque faz as coisas segundo o próprio desejo, segundo a própria carne e depois acaba se enjoando. E tudo aquilo que não termina acaba não tendo fruto, né? A gente vai lá, desperdiça tempo, desperdiça energia, às vezes recursos, e aquilo não tem fruto para as nossas vidas por falta de direção de Deus. Então é muito importante que a gente, primeiramente, ore a Deus, peça qual é a vontade dele. Se ele falar para nós que não, que aquilo não é a vontade dele, a gente não insiste, a gente muda realmente a rota da nossa vida. Se não é o tempo de nós fazermos, então a gente vai esperar o tempo correto para que Deus ele possa estar nos abençoando. Se não for ali o propósito dele, a gente também desiste de todas as circunstâncias, né? Então é muito importante a gente ter isso. Agora, quando Deus ele sinaliza, fala que é o tempo, chegou o momento de agir, aí a gente mete a mão na massa, vamos fazer o nosso melhor, vamos nos esforçar, porque certamente o Senhor será conosco, as dificuldades e as lutas virão, porque elas vêm, mas porém nós vamos ser fortalecidos pela graça do Senhor, e tudo que nós nos propormos a fazer vai ser finalizado no nome de Jesus. Então, esse é um ponto, né? Acabar com a inconstância na nossa vida, e muitas vezes a inconstância vem com o nosso planejamento, o nosso projeto. Então, esse é um ponto importante. Jesus, certa vez, ele nos ensinou o seguinte, que antes de nós vermos se nós queríamos segui-lo de verdade, nós deveríamos medir se aquilo fazia parte da nossa vida, se nós queríamos realmente fazer aquilo que ele desejaria que nós estivéssemos fazendo. Ele usa alguns exemplos, né? Fala sobre uma torre, que alguém vai construir uma torre, primeiramente tem que ver se tem recursos para terminá-la, porque se não tiver os recursos, né, vai começar e a obra vai parar pela metade e vai virar objeto de zombaria na vida das pessoas. Se nós vamos partir para uma guerra, a gente tem que ver se com 10 mil nós conseguimos, né, vencer um exército de 20 mil. Se de repente a gente vê que isso não é possível, a gente vai lá,
manda uma embaixada de paz pedindo as condições ali para que a guerra termine, né? Então a gente não pode se envolver nas coisas no oba-oba, de qualquer jeito, na emoção, mas simplesmente vamos orar a Deus, ter a certeza e a convicção da direção dele, e depois a gente vai simplesmente fazer aquilo que é necessário para que as coisas elas aconteçam bem no nome de Jesus. Então esse é um ponto aí importante para nós, né? Pedir em nada duvidando e não ser como uma pessoa inconstante. E aí depois ele fala, né? Ele fala um alerta contra a questão do homem, contra o ânimo dobre. Ele fala que o homem de ânimo dobre ele não alcança nada diante do Senhor porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então, esse uma situação que nós devemos também ver se o ânimo dobre ele não é uma constante na nossa vida. Se nós, às vezes, queremos uma coisa, depois não queremos mais aquilo, queremos outra. Como eu estava falando anteriormente, né, muitas vezes a gente começa a ter várias situações, temos vários desejos, e os desejos, eles às vezes, eles são totalmente contrários, direções contrárias na nossa vida, e Deus ele tem um caminho certo para nós, um caminho reto. E uma vez que nós temos essa obtenção desse caminho, é só seguir a direção, seguir o propósito, a vontade dele, e no final as coisas elas vão dar certo no nome de Jesus. Então esse é um ponto aí importante para nós, que nós possamos continuar firmes e fortes, né? Não sair da presença de Deus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e tomar cuidado com esse ânimo dobre aí, para que nós não venhamos a ter uma situação ruim na nossa vida e na nossa trajetória no nome de Jesus. Falando um pouquinho sobre o ânimo dobre, né? O que, que é isso? É aquela pessoa que às vezes olha para a direita e olha para a esquerda. Né? Ah, eu quero seguir para a direita, agora eu quero seguir para a esquerda. E ali ela acaba nem completando uma caminhada e nem outra caminhada. Né? Ela está sempre dividida entre dois caminhos, dividida entre duas situações, dividida entre duas pessoas, dividida entre dois ministérios, dois trabalhos, dois desejos no coração, e acaba não satisfazendo nenhum nem outro, né? Jesus, certa vez, ele nos ensinou, através dos evangelhos, que nós não podemos, por exemplo, servir a dois senhores, né? Ou nós vamos agradar a um e desagradar a outro, ou vamos agradar o outro e desagradar ao primeiro. Então, a gente tem que tomar cuidado. E ele fala que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, por exemplo, né? Se eu quiser me dedicar a Deus, eu vou largar todas as demais coisas para me dedicar aos caminhos do Senhor. E se eu quiser servir as riquezas também, eu não tenho como servir a Deus porque não sobra tempo, né? Quanto mais eu adquiro riquezas, mais elas exigem de mim para que eu possa administrá-las e fazê-las crescer, e acaba não me sobrando tempo para nada, né? Não acaba sobrando tempo para viver as coisas de Deus. Então, existe essa questão de dois caminhos. A gente pega um exemplo comum, às vezes a pessoa está dividida entre dois amores, vamos colocar entre aspas, né, os amores. Mas às vezes a pessoa ela vai lá, quer uma pessoa e depois quer a outra também, e acaba ali não tendo nenhuma nem outra, porque um relacionamento não é assim, né? Deus ele nos proporciona uma única pessoa na nossa vida, e essa única pessoa é aquela que vai nos fazer feliz, é aquela que vai nos ajudar na nossa caminhada, é aquela que vai envelhecer conosco e vai ser bênção nas nossas vidas, né? Então esse é o ponto. Uma vez que nós temos um relacionamento, é esse um relacionamento que a gente deve ter o restante da nossa trajetória. Pessoas que costumam ter mais de um relacionamento, geralmente é uma grande confusão na sua vida, na sua casa, na sua família, etc. E a mesma coisa vale para ministérios, né? Se você quiser ministérios, você tem que focar em uma coisa. Deus tem um chamado para a sua vida, tem um posicionamento no corpo de Cristo. Quando exercemos várias coisas, dando a mesma importância ali para todas elas, isso gera confusão, né? Então a gente precisa realmente ter um foco específico em uma coisa que nós estamos fazendo. E se por um acaso surgirem outras situações que a gente consiga suprir sem prejudicar a primeira, amém, né? É bênção, mas se não, a gente deve realmente focar e deixar para que outra pessoa possa exercer aquele trabalho, aquele ministério, porque certamente Deus tem alguém preparado para ali também, né? Seguir por dois caminhos é muito ruim. Isso vale para o trabalho, vale para a faculdade. Imagine você estudando medicina e engenharia, né? Não tem como. A medicina tem as suas exigências, a engenharia tem as suas exigências, e fazer os dois ao mesmo tempo seria algo bastante difícil, se não impossível, por conta da dedicação que nós deveríamos ter. Ou vai dedicar bem a um, ou vai dedicar bem ao outro, ou não vai dedicar bem a ninguém, né? Então é dessa forma. Então o ânimo dobro ele funciona dessa forma, né? Nós
Às vezes temos duas circunstâncias e não escolhemos qual circunstância a gente vai caminhar até o fim. Quando você tem uma escolha, automaticamente aquilo que você não escolheu, aquela porta se fecha. E é assim que deve ser na nossa vida, né? Você ser firme nas suas escolhas, ser firme naquilo que o Senhor está te direcionando para que você faça, e assim você vai ser vitorioso em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Algumas coisas não podemos realizar tudo, não vamos conhecer tudo, não vamos fazer de tudo, mas o ânimo dobro ele tem que sair da nossa vida para que nós tenhamos ali uma vida realizadora dentro dos propósitos que Deus estabeleceu para nós. Amém? Bom, então essa foi a nossa mensagem, né? Se nós precisarmos de sabedoria, devemos buscar ela de Deus com fé, livres do orgulho, livres de situações contrárias, para que nós possamos ali lidar bem com todas as circunstâncias, com todas as pessoas e em todos os ambientes onde nós estivermos inseridos e tomar cuidado com o ânimo dobre, né? Não ser inconstante nas nossas vidas, não ser inconstante nas nossas escolhas, nas direções que tomamos. Se nós, por um acaso, né, tivermos duas escolhas, vamos orar a Deus para ver qual é a escolha certa, né, a ser feita. E uma vez que Deus nos direcione, a gente fecha uma porta e entra pela outra para que nós possamos caminhar retamente diante dele. E tudo deve ter começo, meio e fim na nossa vida. A gente começa mediante uma direção de Deus, persevera ao longo da jornada e depois finaliza aquele processo, colhendo o fruto da bênção, o fruto da obediência sobre as nossas vidas e sendo feliz nas nossas escolhas e circunstâncias que se apresentam. Amém? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia em nome de Jesus e fique na paz.